ישראליתים, שלום לזרים של גילויים לב, כאן אסף בן-נעמי קריספי לוי, ראש של יישוב ישראלי. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá, e shalom para você que está nos acompanhando sempre no nosso canal no YouTube e no canal também no Facebook. Bom, hoje eu quero falar sobre o Yom HaKippurim, o dia do perdão, o dia da expiação dos nossos pecados. E que começa quarta-feira no pôr do sol, né? Dia 1º, no pôr do sol, do dia 1º ao pôr do sol do dia 2, na quinta-feira, da quarta, pôr do sol da quarta para o pôr do sol da quinta. Nós estaremos de jejum, não comemos nada, já do pôr do sol da quarta-feira para o pôr do sol da quinta-feira, né? E é o dia que nós vamos confessar os nossos pecados. Desde quando nascemos, a nossa infância, a nossa juventude, a meia-idade e a velhice também. Vamos confessar diante do Kohen e Yahushua, Kohen levita e Yahushua ben Levi, que está sentado à direita do Pai e intercede por nós. É um dia muito importante. Nenhum israelita pode perder esse dia, de participar nesse dia. Então, eu estou dando esse estudo, rogo ao Eterno que esse estudo possa abrir os olhos de muitos que estão nas religiões, nas tradições religiosas, nas filosofias, na política, e que possam sair e voltar para guardar os mandamentos do Eterno. Os mandamentos do Eterno são vida, e vida com abundância. Bom, então, eu quero falar aqui sobre o Yom HaKippurim, o dia do jejum, dia do perdão, dia da expiação. O texto é em Vaikra 16, 29 a 34. Eu convido você para que acompanhe comigo. Vaikra 16. Vaikra 16, do 29 ao 34. E isto será um Huk Leolam Vaed para vós, ou seja, concerto perpétuo. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis o vosso ser, e não fareis obra de forma alguma, mesmo sendo um de vossa própria nação, ou um guer que peregrina entre vós. Para que naquele dia o Kohen faça que porá por vós, para vos purificar, para que vós possais estar limpo de todos os vossos pecados diante de Yahweh. E será um Shabbaton de descanso para vocês. E vós afligireis o vosso ser por um Huk Leolam Vaed. E o Kohen, de quem ele vier a ungir, e de quem ele o separar para ministrar no ofício de Kohen no lugar do seu pai, fará que porá, e porá sobre ele as roupas de linho, as vestes kadoshim. E ele fará que porá pelo muitíssimo lugar kadosh, e ele fará que porá pelo Mishkan da congregação, e pelo altar, e ele fará que porá expiação pelos Kohanim e por todo o povo da congregação. E este vos será um Huk perpétuo,
ou seja, um estatuto perpétuo para sempre, para fazer queporá pelos filhos de Israel por todos os seus pecados, uma vez por ano. E Aharon fez como Yahveh ordenou a Moisés. Então, Yom Kippur, ele não é só de uma tribo, da tribo de Judá, dos judeus. Ele é das 12 tribos. Israel são 12 tribos. E essas 12 tribos, segundo os profetas, elas têm que chegar diante do Altíssimo. O Yom Kippur não é de uma religião. O Yom Kippur não é uma filosofia. Ele é uma palavra que saiu da boca do Eterno. É o único dia que o Eterno concede a nós, pela sua piedade, para que nós possamos fazer confissão pelos nossos pecados. Desde quando nós entendemos por gente, na nossa infância, na nossa juventude, na nossa meia-idade e na velhice. Bom, então, a origem do Yom Kippur, né? É o jejum, é a palavra Yom em latim, o verbo afflictor are, as aviatum, estar cansado, esfomeado, abatido. É o Terrilim de número 35:13 que Davi fala. Eu castiguei a minha alma, eu afligi a minha alma com jejuns. Né? E a palavra da Torá, ela fala para nós que no versículo de número 29, isso será um Ruk Leolam Vaed para vós, concerto perpétuo. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, como David falou. Felizmente tem uns falando que jejum não é preciso jejum, que é preciso fazer de tzedakah, mas isso é tudo valela. Está escrito. E o que o Eterno deixou escrito através de Moshe, homem nenhum poderá apagar, com suas interpretações errôneas. Bom, então no 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis obra de forma alguma, mesmo sendo um de vossa própria nação, ou um guer que peregrina entre vós. Bom, para que naquele dia o correm faça que porá por vós, para purificar-vos, para que vós possais estar limpo de todos os vossos pecados diante de Yahveh. É o único dia que nós recebemos o perdão por todos os nossos pecados. Aleluia. E então, é o dia que o sumo sacerdote e a Ushua, a Mashiach, ele está sentado à destra do Yah Espírito, no templo divino, e ele faz a Queporá por nós, no horário do Shaharit, entre as 9 às 10 da manhã, e entre as 4 até as 5, até as 6. É o dia que nós entramos para confessar todos os nossos pecados, nesses horários. Para se cumprir o que está escrito na Torá. Aleluia. Bom, então, como o sumo sacerdote deve entrar no Beit Mikdash? Vaikra 16:1-10. Né? Bom, ele primeiro entrava com as roupas vestidas de linho fino, fazia o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, por ele, pela sua família, primeiramente, que está lá em Vaikra 16, do 11 ao 14, né? E Aharon trará o novilho da oferta pelo pecado, que é por si, e fará queporá por ele próprio, e por sua casa, e matará o novilho da oferta pelo pecado, que é por si. E ele levará um incensório cheio de brasas ardentes, de fogo,
vindo de fora para o altar perante Yahweh, e as suas mãos cheias de incenso agradável, bem moído, e o trará para dentro do véu. E ele porá um incenso no fogo perante Yahweh, para que a nuvem do incenso possa cobrir o assento da Rahamim, que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E ele levará do damo do novilho e o aspergirá com o seu dedo no assento da Rahamim, que fica para o leste. E diante do assento da Rahamim, ele aspergirá do damo com o seu dedo 7 vezes. Então, isso era a cerimônia que fazia o Kohen Hagadol, da descendência de Arão. Né? Como que ele devia entrar no templo? Né? Entrava com suas vestes de linhos, né? Aleluia. E Yahweh disse a Moshe: fala com Aharon, teu irmão, para que ele não venha todo o tempo a entrar no lugar Kadosh, dentro do véu, perante o assento de Rahamim, o qual está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem no assento da Rahamim. Assim será como Aharon entrará no lugar Kadosh, uma vez por ano, para fazer queporá pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos pecados de toda a humanidade, de todo Israel. E ele vestirá a túnica Kadosh, feita de linho, e ele terá os calções feitos de linho sobre sua carne, e será vestido com o cinto feito de linho, e com o turbante feito de linho, ele será adornado. Essas são as vestes Kadoshim. Portanto, ele lavará a sua carne em Maim, e assim os porá sobre si. Então, ele entrava ali com 2 bodes, um pela oferta pelo pecado e um pela oferta queimada. Ele oferecia o novilho da oferta queimada, que era por si, e fazia queporá por si próprio pela sua base. E ele levava os 2 bodes e os apresentava vivos perante Yahweh, à porta do Mishkan da congregação. E Aharon lançará as escolhas sobre os 2 bodes, um para o Yahweh e o outro para Azazel. Esse ia para o deserto. Aleluia. E Aharon trará o bode sobre o qual a escolha cair, e o oferecerá por uma oferta pelo pecado a Yahweh. Mas o bode no qual a escolha caiu para ser o Azazel será apresentado vivo diante de Yahweh, para fazer queporá sobre ele e para enviá-lo como Azazel ao deserto. Quer dizer, esse bode ia gemendo, né, pelo deserto por causa do pecado do povo, por causa dos nossos pecados. Hoje, Yahushua, né, segundo o meu entendimento, estou dando meu parecer como um ancião no meio do povo de Israel. Aleluia. Que os seus anciãos davam o seu parecer. Então, estou dando o meu parecer. Bom, e ele fazia o sacrifício, né, pelo próprio povo. Então, o sacerdote Yahushua ben Levi foi ungido no lugar do pai. Está lá em Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Quem é o único que pode condenar o seu povo escolhido? É o Moshiach, que morreu, mas em vez de nos condenar, ele ressuscitou para estar à mão direita de Yahweh. E agora ele faz intercessão por nós no dia do Yom Kippur. Bom, alguém pode, né, até fazer uma contra-pergunta para mim, mas Asaf, eu faço diretamente ao Pai. Eu faço diretamente ao Pai a confissão dos meus pecados. Bom, você tem até uma boa intenção, mas a Torá é lista. A Torá diz que tem que ter um sacerdote, tem que ter um megacher, um intermediário, porque é o dia que nós estamos com todos os nossos pecados e eu não vi ainda em nenhuma parte da Torá, no dia do Yom Kippur, alguém falar direto ao Yah Espírito. Nós precisamos do intermediário, que o Eterno deixou na Torá. Veja bem que em todos
os itens da Torá, ele disse, vai ao sacerdote e oferece a trumá, a oferta que Moshe determinou na Torá. Então você não acha em nenhuma parte da Torá, da lei do Eterno, que vai julgar eu e vai julgar você. Você não acha ninguém em pecado falando com a Espírito, porque isso é uma ofensa para ele. Ele deixou um sacerdote. Então eu te pergunto nesse dia, qual é o sacerdote no dia do Yom Kippur que faz a Keporá por você? O meu é Yahushua ben Levi, aquele que derramou sangue por nós. E o seu? Qual rabino? Qual padre? Qual mulá? Qual homem que faz a Keporá por você? Porque lá em Vaikra 16, diz que todo corre que for ungido no lugar do seu pai, ele fará Keporá pelo povo de Israel uma vez por ano, para perdão dos vossos pecados, dos nossos pecados. Então, toda vez que nós pecamos na Torá, nós temos que ir a um sacerdote. Por isso que no dia do Yom Kippur, nós, israelitas, que cremos na Torá, cremos no sacerdote Yahushua, nós vamos até ele e nós falamos dessa forma, conforme nossos pais faziam no passado. Perdoa meus pecados, que eu fiz desde a minha meninice, que eu fiz desde a minha juventude, que eu fiz desde a minha meia-idade, da minha velhice. Ocorre Yahushua e faz a Keporá por mim, diante do Yah Espírito. Veja que no tempo de Avraham foi a um sacerdote, chamado de Melech Tzedek. No tempo de Daniel, ele foi ao sacerdote Gabriel, Melech Gabriel, o anjo Gabriel. Então, a Torá não muda, o Eterno diz, Leolam Vaed, para sempre. Bom, então Yahushua, o sacerdote Yahushua ben Levi, foi ungido no lugar do pai, Romanos 8:34. Ibrim 8:1-3. Ibrim 8:1-3. Ibrim 8:1-3. Ibrim 8, do 1 ao 3. Ora, quantas coisas que temos falado, este é o resumo, que temos tal Kohen Hagadol, que se assentou à mão direita do Quels da majestade no Shammai. Como ministro do lugar Kadosh e da Emet, da verdade, da tenda do encontro que Yahweh ergueu ao contrário do homem. Porquanto todo Kohen Hagadol é designado para oferecer dons e sacrifícios. Assim sendo, também foi necessário que este homem tivesse algo a oferecer. Então, ele foi designado para o Pai. Nesse período em que desapareceu os sacrifícios no templo, desapareceu o templo, ele cumpriu essa lacuna, né? E vai cumprir até o último dia. Aleluia. A Torá não muda. Nós temos um sacerdote para com o Pai, para com o Yah Espírito, que faz a Keporá por nós. Aleluia. Bom, quem nega Yahushua como Kohen ungido, nega vários mandamentos da Torá e quebra o concerto eterno, pois fica sem um sacerdote a fazer a purificação pelos seus pecados. Vamos ver Ishaiah 59:16. Ishaiah 59:16. Ishaiah 59:16. Ishaiah 59:16. E ele viu que não havia nenhum homem, e admirou-se de que não houvesse um intercessor.
Entretanto, o seu braço trouxe a Yahushua até a ele, e a sua tzedakah o susteve. Então o Eterno não viu nenhum homem capaz de fazer isso durante esse período em que cessou o sacrifício no templo, que o templo foi destruído. Até agora ele não viu um homem. Ele levantou a sua mão, Yahushua. Né? O que é Yahushua? O Eterno é salvação. Aleluia. Bom, nesses 9 dias de meditação e arrependimento, até o dia 10º, dia do 5º mês, de 50 em 50 anos, acontecia o ano do jubileu. E no final do 10º dia, que era o final do dia do Yom Kippur, de 50 a 50 anos, a redenção, Geulah, acontecia. Soltava os escravos, liberdade aos cativos, e a terra voltava ao seu antigo possuidor, com o som do grande shofar. Então nós já estamos perto desse final dos tempos para acontecer. Quando fala final dos tempos, é final das Hamoedim, final das festas apontadas. Aleluia. E Vaikra 25, 9 a 10 e 13. E Lucas 4, 16 a 19, quando Yahushua entra ali na sinagoga, na Beit Knesset de Nazaré, ele diz: eis que o Espírito do Eterno é sobre mim, pois o Eterno me constituiu para dar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, curar os enfermos, e aí que vem, e para anunciar o ano aceitável do Eterno, que é o início do 7º milênio. Aleluia. Para aqueles que guardaram a Torá, os seus estatutos, os seus juízos, que não dobraram os seus joelhos perante a besta, a sua imagem, o seu nome, que é o sistema comandado pelas grandes religiões. Diz que esses não dobraram os seus joelhos sobre a besta, nem sobre o seu nome, e nem sobre a sua imagem. Aleluia. Então, lá em Vaikra 25, 9 a 10, Levítico 25, 9 a 10, diz assim: então farás com que o shofar do Yovel, do jubileu, que era de 50 anos, venha soar no 10º dia do 7º mês, no Yom HaKippurim, no dia do Yom Kippur. Fareis o shofar soar ao longo de toda a vossa terra. E vós purificareis o 50º ano, e proclamareis liberdade ao longo de toda a terra, a todos os seus habitantes. Será um Yovel, ou seja, um jubileu, a vós, e vós retornareis cada homem a sua possessão, e tu farás retornar cada homem a sua mishpahá. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, vemos a importância do Yom HaKippur, o dia do perdão, o dia da expiação, o dia que nós afligimos as nossas almas. Aleluia, aleluia. E vemos que Shaul e os que estavam com ele guardou Yom Kippur, o dia da aflição, o jejum, no navio. Né? Masei Shilihim, Atos 27, 9. Masei Shilihim, Atos 27, 9. Atos 27, 9. Ora, permanecemos ali muito tempo, até que o jejum do Yom Kippur já havia passado, e se tornando perigoso para alguém navegar, Shaul os admoestou. Então o justo, ele guarda o dia do Yom Kippur em qualquer lugar, porque ele é justo, ele tem a Torá dentro do seu coração. Ninguém pode impedir ele. É ele o Eterno.
Ele não tem praga religiosa para impedir ele, não tem tradição religiosa para impedir ele. Ele não tem filosofia religiosa para impedir ele. É ele e o Eterno. Aleluia. Aleluia. Bom, então, confessar os nossos pecados, Rataim, ao sacerdote que o Yah Espírito ungiu, né, o Melech Tzedek, Avraham confessou, né, Bereshit 14, 18 a 20, Daniel 9, 20 a 21, conforme eu citei, lá nas margens do rio Quebar, na Babilônia, né, diante do Kohen Gabriel, o Gabriel, né, e assim eu vou terminar por aqui a minha mensagem do Yom Kippur a todos os israelitas das 12 tribos de Israel e aos estrangeiros de corações sinceros que têm se unido a nós nesse concerto eterno que jamais se acabará. Shalom para todos. Zot Habracha Shel Asaf Benami Crispim Levi. Essa é a brachá do ancião Asaf Benami Crispim Levi. Aquilo que eu não pude falar, que resumi bastante, que o Eterno possa completar no seu coração, com a infinita sabedoria dele. Aquilo que eu não pude falar na minha pouca sabedoria, que o Eterno possa completar no seu coração, sendo você presidente, sendo você governador, sendo você rabino, sendo você sumo sacerdote, sendo você qualquer coisa que seja, qualquer posição, juiz, que o Eterno possa completar no seu coração. E que possamos voltar para guardar o concerto eterno que o Eterno deixou para nossos pais, Avraham, Yitzhak, Jacob e Yosef, e também para nós, seus filhos, por concerto perpétuo.